No varejo, cada detalhe importa. Cada segundo conta. Mas e se sua gestão estivesse sempre um passo à frente? Somos uma empresa que antecipa o futuro e coloca a inteligência artificial a serviço do varejo. Gestão simples, inteligente, eficiente, em tempo real. A única da América Latina certificada com Retail Competency da AWS. O varejo está mudando. A questão é, você está pronto? Bluesoft. Criando o amanhã do varejo hoje. E aí, pessoal, tudo bem? SV tá no ar, mais um programa incrível para você que está vendo a gente aí no YouTube, no Deezer, no Spotify, no Portal Super Varejo. E o papo hoje é a experiência do cliente. Tem uma convidada aqui muito especial, ela é muito conhecida aí no setor supermercadista. Eu acho que aqui no YouTube também nossa, é uma mulher, eu diria que ela é mil e uma utilidades. Olha, eu vou pedir para ela se apresentar, embora muita gente conheça, mas para quem não te conhece, Fernanda, se apresenta pro pessoal. Obrigada, Dani. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, eu sou Fernanda Dalben, diretora de marketing e trade marketing da rede Dalben Supermercados. Nós somos uma rede de 51 anos, eu faço parte da 3ª geração e nós estamos localizados na região metropolitana de Campinas. Eu também atuo como palestrante, também tenho um podcast, né, o No AlvoCast. Enfim. Como a gente está no YouTube, né, Fernanda? Muita gente vê também o episódio aqui, às vezes ele não é do setor supermercadista, enfim. Olha, se existe uma pessoa que caminha lado a lado com a experiência do cliente, quando se trata do varejo alimentar, é a Fernanda Dalben. Porque eu acho que a Fernanda, o trabalho que você faz dentro do varejo alimentar, ele representa muito essa evolução da questão do marketing, do trade marketing, da experiência do cliente. Fernanda, vamos voltar, a gente estava até conversando aqui antes da gente começar. Como é que era? Me conta um pouquinho, vamos falar, claro, da sua rede, você usando como case, né, o Dalben, né? Como é que era o Dalben antes da pandemia, nessa questão de experiência do cliente, a atuação na área de marketing, o que mudou, quando virou a chave para essa estratégia, entendeu? Legal. Bom, só para contextualizar, né, eu fundei a área de marketing do Dalben, já faz mais, sei lá, de 15 anos, 16 anos. Demorei para convencer a família que precisava de uma área de marketing, então a gente está falando de 16 anos atrás, né? Antes da pandemia. Dentro de um contexto ali de uma empresa familiar, enfim, isso realmente é uma realidade de muitos, né? Então acho que vale a pena ressaltar. E de lá para cá, né? Então, como eu fiquei envolvida desde o começo ali, muita coisa mudou em termos do marketing, né? Então, quando eu entrei, era ali o marketing tradicional, era tabloide, tinha ali minimamente uma experiência do cliente, assim, quando a gente trabalhava o calendário sazonal, era um café da manhã, alguma coisa assim, né? O bem do básico, né? Os dados inexistiam. Não existiam. Mas a virada de chave foi quando a gente realmente implantou o CRM, que foi por volta de 2018, 2017. E ali foi uma virada de chave porque a gente começou a conhecer o cliente, né? Entender ali o comportamento de compra, os hábitos de compra. O digital, naquele momento, já tinha uma boa ascensão, então parecia que a gente precisava realmente reinventar o nosso modelo de negócio, reinventar nossas estratégias para conversar com esse novo cliente mais digital. E aí a gente já tinha informação sobre ele. Quando veio a pandemia, a gente já tinha assim, boas iniciativas olhando para esse cliente, esses dados do cliente. Por exemplo, o projeto Experiências Dalben, que ele nasceu do nosso programa de relacionamento estilo Dalben, e aí a gente queria trazer mais experiências para a loja, então através de eventos. A gente criou um calendário de eventos junto com a indústria. E quando veio a aula show, degustação comentada, alguns eventos assim, né, para clientes do clube, além dos descontos. E aí quando veio a pandemia, a gente precisou reinventar todas essas experiências por conta da falta ali de contato com o cliente, né? Aí a gente levou essa experiência para casa do cliente, fazendo através do Zoom, ele comprava ali um kit, sei lá, de uma degustação de vinhos, fazia em casa, conectando ali no Zoom com o especialista da indústria e com outros clientes, então isso gerava uma conexão. E aí foi um momento, assim, muito de virada de chave, né? Acho que a pandemia, mas também acho que quando a gente começou a conhecer nossos clientes, porque aí a gente tinha argumentos para conversar com a indústria, para trazer mais ações. Esses eventos, a gente começou a criar, né, um diferencial para aquele cliente que era cadastrado no programa. E de lá para cá a gente só foi evoluindo,
né? Hoje, por exemplo, a gente tem um lounge dentro da nossa loja de Valinhos, que é a nossa loja Conceito, que ele é em parceria com a Lor Café, né, a marca da JDE. E aí a gente fez esse lounge estilo Dalben, onde cada cliente do clube pode tomar um café de graça por dia, desde que seus dados estejam atualizados e completos. E vira uma área de convivência, vira uma área de bate-papo. E eles vão mesmo? Vão. O pessoal adora um cafezinho. Vai lá cobrar o cafezinho. Não, Vai, meu café. todo dia o pessoal toma. E aí, óbvio que resolve também uma dor que a gente tem, que é o cadastro, a atualização de cadastro. Então, assim... Olha que estratégia. Pra você que tá ouvindo, olha que dica. Exatamente, né? Eu falo, é o dado em troca de um cafezinho. E aí, então, acho que é isso. A gente foi caminhando, foi uma jornada para construir essa experiência. Mas tudo começou do mindset de entender que o consumidor precisava e queria isso. E assim, Fernanda, quando você vê os resultados do Dalben hoje, mediante esse cenário que você tem uma rede realmente que faz isso muito bem, vocês fazem isso muito bem. Né? Eu acho que quando se fala a experiência do cliente no varejo alimentar, para você que é do setor, você deve saber, para quem não é, né? A rede Dalben, realmente o trabalho que você faz lá é incrível, assim. Muda no resultado, no faturamento, de fato? Você lembra dos resultados do faturamento das lojas antes de você ter as ações mais, né, nesse sentido e depois? E você faz em todas as lojas? É simultâneo? As experiências, bom, às vezes acontecem em algumas lojas específicas, às vezes em todas as lojas, vai depender muito, né? Quando a gente fala de eventos, a maior parte deles são feitos na loja de Valinhos, porque a gente tem uma escola gastronômica lá, a nossa loja Conceito, mas as outras lojas também recebem algumas ações, né? Até para atender todos os públicos. E a gente percebe, sim, na verdade, o faturamento, ele é uma consequência do quanto aquele cliente é engajado com você, né? Porque o cliente, ele tem opção hoje. Se ele quiser comprar, sei lá, uma lata de leite condensado, ele compra em qualquer lugar, não precisa nem sair da casa dele. E na internet ainda. Exatamente, né? É só ele abrir um aplicativo com 2, 3 cliques. Qualquer marketplace aí, não precisa nem... Mas, e por que eu falo que isso reflete no faturamento? Porque uma vez que você cria essas experiências, se você torna um ambiente ali melhor, né? Uma jornada de compra melhor, ele vai... no momento de escolha, ele vai escolher a tua marca, ele vai escolher ali a tua loja. E aí isso vai refletir no faturamento. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Para a gente garantir o faturamento, a gente precisa melhorar a experiência dele. Começa do básico bem feito, né? Ele achar o produto que ele quer, a loja tá limpa, organizada, ele ser bem atendido, enfim. Até coisas mais disruptivas, como, por exemplo, um evento, uma campanha, uma promoção, uma ação com uma indústria. Então... tem coisas que a gente consegue ali medir na hora, né? Que fiz uma ação de experiência, ali já gerou ali um faturamento. Mas tem muitas dessas coisas que são muito a longo prazo, porque você constrói um relacionamento. E essa é a diferença de um programa de vantagem. Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho um programa de vantagem, dá o desconto. Ótimo, o desconto, ele engaja até a parte 1, né? Mas se todo o resto não acompanhar... realmente ele não vai ficar engajado com a sua marca. Ainda falando de loja física, daqui a pouco a gente vai pro digital. Mas não falando de loja física, você acha que... porque tem aquela discussão, né, Fernando, no setor, né? Então, mas o papel da loja física, a loja física ela ainda sobrevive, ela vai continuar, o digital vai vender mais. Na sua opinião, eu acho que é uma estratégia para a loja física. A loja física que souber entender que vender só produto, não se vende mais produto. Produto você tem em todo lugar, ele é o mesmo. O que você pode oferecer é uma experiência. E quando se fala experiência, não é investir, não estamos falando de investimentos, às vezes, absurdos de dinheiro, né? Você acha que é uma estratégia? A loja física que souber trabalhar, entender essa questão da experiência do cliente. Vamos falar, claro que tem questão de tecnologia, a gente vai falar disso, né? Você acha que é uma estratégia que ela pode usar para ela se manter viva, atualizada, e realmente fidelizar ali, trazer o cliente na unha ali? Com certeza. A loja física, ela assumiu, né, um novo papel na vida das pessoas e das marcas. Eu falo sempre que a loja, ela passa a ser cada vez mais beta, né, e sensorial. Ou seja, essa é a loja do futuro. Beta porque ali é um ponto de descoberta de produtos, novos serviços. Numa experiência online, você até... normalmente você vai ali na busca, né, que é onde as pessoas mais montam o seu carrinho. Às vezes você é impactado por um banner, alguma coisa assim, você descobre um novo produto. Mas na loja física você vê a gôndola, você vê um display, você vê um ponto extra, você vê um visual merchandising. Então você descobre novos produtos. E sensorial, porque é ali que você realmente trabalha os 5 sentidos do cliente, né? Então, eu tenho uma formação ali, um pezinho no neuromarketing. Então, para mim isso é muito claro o quanto a gente pode explorar sensorialmente.
uma degustação é uma forma de explorar sensorialmente. Ainda tá em alta, ainda. Exatamente. Nunca esteve tão em alta, né? Sim. Super. E a gente vê o resultado na prática, né? Ali, a conversão na prática. Então, a loja, ela passa a assumir esse papel do cheiro, do toque, né? E quando eu falo toque, às vezes as pessoas não percebem isso, mas qual que é sei lá, desde o corrimão da escada até você ter um tapete, você tocar numa gôndola, isso tudo é sensorial, sabe? E isso o físico nunca vai perder, né? O cheiro, então o cheiro do pãozinho, o cheiro do café, o cheiro de uma degustação que está acontecendo, a parte visual, né? Mais de 80% da nossa experiência de compra é visual. Então, uma loja bonita, uma loja com visual merchandising, eu acho que a moda pode ensinar muito para o varejo alimentar de como expor produtos, não necessariamente vai ser só uma pilha de produtos, mas como você traz através do visual merchandising. Retail media, né? Agora, o retail media. Tá super em alta, redescobriram, né? Sempre existiu. Sempre existiu, né? Só mudou um pouquinho o conceito. É que agora está sendo usado, né? Mas eu acho que é isso. Então, a loja ela assume um novo papel de encontro da comunidade. Então, quando a gente faz eventos na loja, é para realmente reunir comunidade. E falando de marcas locais, né? Eu acho que se isso a gente é olhar mais... para o varejo do Brasil, principalmente, né? O varejo é muito feito ali por marcas locais. Então, olha que importância o supermercado, tão democrático como é a categoria, como é o setor, fazer coisas, ações para que as pessoas se encontrem, né? Porque normalmente você encontra ali o vizinho, você encontra um amigo. E se o supermercado começa a promover esses encontros, então quando a gente faz uma degustação comentada, quando a gente tem o espaço do cafezinho, é justamente para as pessoas se encontrarem também. Vira um ponto de encontro. É que eu acho, né, Fernanda, aquilo que você falou, no interior, é que a gente sabe que no supermercado, o varejo brasileiro, ainda mais o alimentar, no estado de São Paulo, você tem muitas redes familiares. Né? E eu acho que essas redes são muito fortes regionalmente. Tanto que os grandes players têm uma dificuldade imensa, às vezes, de estabelecer aí, né, lojas. E tá aí uma estratégia que você já deu a dica, né? Eu acho que você usar essas... para reunir a comunidade. O supermercado, ele é o ponto de encontro, né? De determinada comunidade, né? E vocês conseguem fazer isso muito bem, né? Vamos falar do ambiente digital? Então, a gente está falando aí de loja, depois a gente vai voltar para a loja, tá? Que a gente vai e volta, né? Como é que você vê, como fazer para quem está vendo a gente, aquele que você também é consultora, você é palestrante, você também... Fernanda não faz só na rede dela, dá dicas aí para você que quer fazer e não fez. Você falou engajamento, a gente usou essa palavra muitas vezes, né? Como engajar o cliente, de fato, nas redes sociais? Porque, às vezes, são redes regionais, lojas... Existe uma estratégia? O que os supermercados têm que fazer, de fato? Ou como começar um trabalho que renda frutos, né? Nas redes sociais, enfim, TikTok, hoje muito em alta. Bom, acho que primeiro entender qual é o papel daquela rede para aquela marca, né? Então, eu preciso estar no TikTok? Depende muito da sua estratégia, né? Não cabe para todo mundo, exato, às vezes, né? Exato, depende muito. E qual é o tipo de conteúdo? Qual é a missão daquela plataforma? Porque aquilo ali é um ponto de comunicação com o cliente. E a gente está na era do conteúdo. A gente tem um segundo para chamar a atenção do cliente, porque ele faz isso, ó. Exatamente. Scroll, certo? Então, se você não tiver um conteúdo realmente que seja atrativo, ele vai passar. E eu brinco, né? As marcas, elas competem com o cachorrinho, com a festa do final de semana, porque a gente está olhando outras coisas, né? E aí as marcas, como é que essas marcas se conectam? Será que é só na promoção? Né? Será que se eu usar a minha rede social como um tabloide, funciona? Acredito que não. Você precisa trazer conteúdo. Precisa ser engraçado? Precisa ser dancinha? Não. Se isso conversar com a sua marca, ótimo. Mas se não conversar com a sua marca, não vá para esse caminho. Dê dicas, curiosidades, faça receitas, trabalhe com influenciadores, use seus colaboradores, acho que se conecta também, sabe? Então, tem toda uma estratégia de conteúdo que vai muito também do olhar para si, né? Do que aquela marca tem ali como propósito, como tom de voz. Então, por exemplo, você entra na rede do perfil do Dá o Bem, hoje não tem nada engraçado, porque não é o nosso tom de voz. Mas tem um tom de voz ali alegre, descolado, mas não é necessariamente engraçado. De repente você olha ali outros perfis e eles fazem, né?
Então vai muito da essência da Hoje, marca. cada vez né? mais, até os funcionários, eu me divirto com os vídeos. Exato. Como é que você vê essas estratégias? Super legal, eu ele gosto. mas ele tem que ficar confortável fazendo também, né? Sim, eu acho que tem que, né? Aí tem um jogo de cintura ali, de Gente. entender quem tem o perfil pra falar da marca. Tem toda uma questão até jurídica, né? Então, de tempos em tempos, a gente revisita quem ainda faz parte do nosso quadro Sabe que eu fico de colaboradores. pensando nisso, gente, não sei, vocês às vezes, eu vejo muito dessas trendzinhas de funcionários nas lojas, eu acho legal algumas, mas eu penso, gente, será que isso tudo foi acertado? Então tem que dar essa dica pro pessoal, né? Sim. Tem que conversar, ver essa questão, Direito né? de uso de imagem. Ah, mas tá no meu contrato de trabalho. No nosso tá, mas a gente pega ali a autorização do uso de imagem e a gente revisita o perfil para ver quem ainda continua no quadro e exclui a publicação. Sabe, Se a arquiva, pessoa né? sai, né? Quando a pessoa sai, não é pode um usar. ponto pra... Mas assim, eu acho super legal porque isso conecta. Eles gostam, né? Muitos deles gostam de participar, mas, de novo, tem que estar dentro de um propósito ali e dentro de um contexto que combine com a sua marca, né? Não é só ali fazer o post por fazer ou a dancinha. Aquilo conversa, né? E os influencers? Como é que você vê hoje o papel dos influencers? Você está tratando de supermercado, né? Você acha que a gente tem realmente pessoas que engajam? O caminho está sendo feito de uma forma legal? Ou você acha que não? Como é que você vê, assim? Como é que você Hoje analisa? eu não vejo uma estratégia digital sem o influenciador. Eu acho que ele é peça-chave para isso. Em qualquer setor, né? Em qualquer setor. Aí, óbvio que a gente tem que buscar os perfis mais adequados. Mas uma dica aqui para o nosso pessoal é assim, não olhe só a quantidade de seguidores. Olha a relevância dentro ou daquele assunto ou da sua região. Acho que o engajamento é muito melhor, uma métrica muito melhor que necessariamente o número de seguidores, sabe? Então, quanto as pessoas se engajam naquele conteúdo. E pensa assim, gente, a gente está pegando pessoas para representar a nossa marca ali, né? Quantos trabalhos aquele influenciador também fez para outros supermercados? Será que vai ficar fake? Aquele influenciador faz normalmente conteúdos patrocinados ou fala muito sobre lifestyle, de repente entra um conteúdo patrocinado que também vai parecer muito fake, sabe? Então, quando eu escolher um influenciador, entender a relevância, entender a aderência mesmo, assim, sabe? Eu acho que isso é importante, mas eu acho que é uma ótima ferramenta, uma ótima estratégia, né, digital, mas também entender, assim, o objetivo daquele influenciador. É que os erros acontecem por isso que você está falando. Eu acho que muita gente contrata, o que eu percebo muito nos eventos, a gente que anda muito no setor, né, nas grandes, né? Enfim, a gente caminha, fala muito com as pessoas e percebe, né? A estratégia, eu acho que é um erro muito comum, não é? Exato. Que as redes cometem quando elas pensam em estratégia digital, vou contratar um influenciador. Mas é aquilo que você falou, às vezes ele está aqui, ele está ali, está na outra rede, você não o seu cliente não se conecta, né? O que a gente aconselha é ter um squad de influenciadores. Que aí, o que é o squad? É um time de alguns influenciadores fixos que aí você também blinda um pouco a concorrência e que as pessoas que acessam o perfil, às vezes não é um voo de galinha, não é fechar um post e não deu resultado. Porque realmente é uma coisa que é construída, né? Tanto dentro do perfil do influenciador, até quanto do perfil do varejista, né? Então, acho que é legal pensar algo, às vezes, mais a longo prazo, ou se é numa campanha específica, enfim, faz mais uma volumetria que também dê... E campanha é legal, né, Fernanda? Você direcionar campanhas, às vezes, você não pode fazer uma ação mais efetiva, né? Enfim, né? Exato, mas acho que é isso, assim, é uma nova mídia que surgiu e que veio para ficar. Não vai mudar, isso que eu não ia falar, vai não mudar. existe volta, né? Exato, mas tem que entender muito, assim, a aderência. E, às vezes, também colocar algumas estratégias, como, vamos colocar um cupom de desconto, até para conseguir metrificar se deu certo ou não, aquele influenciador, sabe? Usa o cupom, sei lá, Fernanda10 e você ganha pra ver desconto. quem vai usar. Exato, acho que é uma forma também de entender o retorno, né? Vamos falar de mundo? Você também anda muito aí pelo mundo, pelos eventos, falando aí do varejo Europa, Estados Unidos. Conta pra mim, quando você vê a evolução aqui, quando a gente fala de experiência do cliente aqui no Brasil, ainda mais no estado de São Paulo, que eu acho que é onde você está mais presente ali. Tirando os grandes players que a gente sabe que tem um pouco essa facilidade, né, de ter essa informação, de fazer isso ao redor do mundo, sei lá. Você acha que a gente caminhou, o varejo aqui no Brasil está evoluindo, as redes nacionais estão evoluindo nessa questão de experiência, entenderam já essa questão de tem que fazer todo esse trabalho tem que ser feito de fato para realmente, sei lá, trazer o cliente, né, engajar esse cliente. A gente evoluiu?
Evoluiu muito. Óbvio que quando a gente fala de Brasil, tem muitos Brasis dentro de um Brasil, né? Acho que tem regiões que A gente realmente está se falando do destacam. Sudeste aqui, é uma vida, né? Só que o Nordeste é outra história, né? Sim, mas tem bons exemplos, assim, nacionalmente falando. Eu acho que de redes que já olham para isso. E eu acabei de voltar, né? Estive em Paris, agora, né? Fui fazer uma palestra lá, enfim. E não tem como, a gente roda e também NRFs, e a gente aproveita para rodar. E a gente vê, assim, que o Brasil não tá atrás. É a gente que, às vezes, tem uma síndrome de falar, nossa, o Brasil tá muito atrasado. Não. Eu acho que a gente investe hoje... Tem muitos bons exemplos aqui de lojas que têm experiências super bacanas, que saíram ali do transacional, sabe? Quando a gente olha, assim, essa parte de fricção da compra, talvez fora do Brasil tá um pouquinho mais... evoluído, meios de pagamento, mas a gente também tem outros bons exemplos, a Pix, enfim. Eu acho que tem uma dualidade ali, mas o Brasil está caminhando para isso, não está atrás de jeito nenhum. Tem muitos bons exemplos. E é uma jornada, né? Eu falo, não dá para a gente fazer tudo o tempo todo, você tem que entender o estágio de cada marca, mas tem muitas redes regionais fazendo um bom trabalho disso também. E eu acho que a gente tem cases aí para contar para o mundo também. Quando você pensa em estratégia, experiência, eu acho que você faz isso, mas só para, de repente, deixar isso claro, dar essa dica aí, ó. Você tem que fazer essa integração entre loja física e meios digitais. Não dá para fazer... Dá para fazer separado? Vou fazer... Como é que vocês fazem essa... Só na loja física? Essa ação aqui no digital, não? Ou integra tudo hoje? O importante é ser sempre integrado, porque o cliente hoje, Dani, ele não vê canal, ele vê a marca. Então, assim, começa de uma experiência, às vezes, assim, básica, de novo, né? Como que é a experiência na minha loja e como é a experiência no meu aplicativo, no meu site, né? Onde eu vendo online, ou na minha rede social, né? Onde eu estou presente digitalmente. Começa por aí. As coisas se conversam. Se o cliente hoje entrar numa loja física, nossa, que experiência legal, e de repente no digital, nossa, tão pobrinho esse site, sabe? Então, começa por aí. Sobre o fato de uma estratégia, sei lá, uma ação com uma indústria, ou um fornecedor, alguma coisa assim, acontecer em um canal ou outro, eu não vejo problema. Mas desde que isso porque isso pode acontecer, de repente, por budget vai ser só para o digital, ou por uma estratégia X vai ser só para o físico. Mas quanto mais a gente conseguir envolver a experiência completa, melhor. Porque o cliente, ele é digital, né? Ele, mesmo que ele não compre, seja um cliente só de loja física, né, para conversão, ele pesquisa no digital. Seja na rede social, seja no site, no aplicativo, ele vai ver o que está acontecendo, qual é a campanha, qual é a ação. Então, a compra, eu ouso dizer que 100% das compras começam no digital, porque isso para qualquer segmento, qualquer coisa. Eu quero comprar uma xícara, às vezes eu vou pesquisar primeiro no digital e depois eu posso até ir para o físico e converter. Ou eu tô no físico, eu dou uma olhadinha no digital. Deixa eu ver se esse preço eu encontro mais barato em outro lugar. Deixa eu ver se alguma característica desse produto de um vinho, sei lá, que é normalmente muito comum, né, as pessoas acessarem dentro da loja física um site de vinhos ou buscar uma informação para entender um pouco mais daquele rótulo. Então, o cliente ele já é digital. Acho que cabe às marcas agora, para ontem, na verdade, né, entenderem essa visão digital, né? As novas gerações já vêm com esse chip. Nossa, uma outra pergunta, Fernanda, pensando nisso, assim, a gente falou até disso antes, né, de começar aqui nosso papo. Você tem várias gerações trabalhando e comprando. A gente está falando de estratégia. Tudo bem que todo mundo vai lá todo mundo vídeo, né, digital, mas assim, que desafio que é esse, né? Como pensar em estratégias? Ou como é que vocês trabalham? Aqui eu tenho meu público 50 mais, eu tenho aqui, sei lá, o de 30, eu tenho aqui a galerinha de 20, de 15. Esse produto aqui, eu acho que é mais essa cara do pessoal de 30, mas eu quero vender ele. Como trabalhar essa diversidade, né, de consumidores de perfis? E estão aí, isso não vai mudar. É isso que a gente tem. Hoje nós vivemos assim, né? São gerações, todo mundo junto, a liderança, a gente tem um papel dentro do supermercado, né? É muito difícil para lidar aí com essa questão aí de perfil de profissionais e de consumidores. Como é que vocês fazem para... Bom, dividindo a resposta, assim, quando a gente fala nos nossos consumidores, nos nossos clientes, acho que os dados estão aí para ajudar.
né? Então, a gente tem lojas em diferentes cidades, lojas em diferentes bairros, e isso muda tudo. Não dá para eu fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do mesmo sortimento de uma loja A para uma loja B, de uma região A, de uma região B, de uma cidade A ou B. Acho que esse é um primeiro ponto. Analisar, entender qual é a cesta daquele cliente, qual é o tamanho da gôndola de fralda que eu tenho que ter numa loja e qual é o tamanho que eu tenho que ter em outra, né? Acho que esse é importante. Mas também é importante lembrar que o supermercado... Existe uma coisa mais democrática que o supermercado? Todo mundo vai em todas as faixas etárias, todas as classes sociais, vamos dizer assim, né? Às vezes uma segmentação Y ou X, mas assim, é um ambiente muito democrático, né? E como que você pode ser mais assertivo? Bom, primeiro entendendo o cliente através dos dados. Então, hoje nós temos lojas que, de novo, né? Eu tenho um espaço maior de área de venda dedicado para uma categoria, um espaço menor dedicado para outra categoria. Tem uma loja específica minha que ela tem um público sênior em maior volume. Então, eu tenho ainda tabloide impresso, porque foi uma demanda do cliente. Mas a gente, no momento, excluiu e percebeu que não funcionou para aquela unidade específica. Então, hoje a gente tem um pouquinho ali, uma tiragem mínima para atender aquele público que gosta de pegar o tabloide físico. Mas como a gente descobre isso? Através dos nossos dados, de uma escuta ativa do cliente, né? Então, eu acho que é sobre isso. A gente vem também fazendo um trabalho, a gente começou isso numa loja, que é a nossa loja matriz, onde a gente fez alguns espaços de venda. Então, a gente criou lá o Mundo Infantil para atender uma necessidade de uma shopper que tem ali um bebê, uma criança e também os cuidados para a mãe, né? A gente fez ali o espaço longevidade numa outra loja que ele conversa com esse público sênior, que busca produtos mais específicos e para facilitar a jornada dele, a gente reuniu os produtos. Outro espaço bem-estar que você usa ali para os clientes que querem ter uma vida mais saudável, mais longeva, enfim. E tem uma outra loja, tem o Mundo Teen, que a gente percebeu que era uma categoria que... Como a gente descobre isso? Olhando dado, comportamento de compra. Então, acho que falando de cliente é isso. E falando de colaboradores, é um desafio que a gente vai ter por um bom tempo, né? Essa transição de gerações até dentro da família, né? Eu falei, eu faço parte da terceira geração, estou ali com meus tios, com meu pai, com meus primos, em gerações diferentes, né? Então, começa dali, né, até para o nosso quadro de colaboradores. São pensamentos e necessidades diferentes. E a gente vai ter que viver com isso. Isso é bom. O ambiente diverso, ele é muito produtivo, né? E para a gente entender o nosso cliente lá na ponta, que também é diverso, a gente precisa trabalhar a diversidade interna, né? E falando agora da indústria, que eu acho que é um parceiro fundamental aí, né, do varejo alimentar, você acha que essa estratégia de experiência do cliente, quando começou realmente a virar uma coisa, isso mudou um pouco a relação com a indústria para melhor, talvez? Eles são importantes hoje? Vocês fazem o varejista tem que buscar, de repente, essa parceria? Melhorou essa relação? Assim, ficou mais fluida, mais... Sim, né? Eu acho que aí entra muito o papel do trade, né? Agora o varejo, ele entendeu a importância do trade marketing e vem internalizando, né, essa nova função, esse novo setor, muitas vezes, dentro da estrutura. Porque aí o trade, ele é justamente essa ponte entre a indústria e o varejo e na geração dessas experiências. Porque por muito tempo, o varejo ficou esperando a indústria trazer as ações, as promoções, e a gente só replicava. Quando o varejo passa a ser protagonista, né, primeiro, entendendo o seu cliente, tendo os dados, tendo um calendário próprio de ações, de eventos, até um calendário regional por cidade, por loja, enfim. Aí você empodera o varejista para também ir atrás da indústria e negociar e buscar ações. E é um pouquinho do trabalho que a gente vem fazendo no Dalben, né? Eu sempre falo para meu time assim, gente, cutuca a indústria, né? Olha essa data aqui, o dia do macarrão, que vai ser agora, se não me engano, nos próximos dias. Cara, o que a gente vai fazer diferente? Não vai ficar esperando a indústria trazer, porque às vezes é uma data que não vai passar desapercebida, mas olha a oportunidade, olha quantos consumidores a gente tem que consumir a categoria, ou correlato, vinho, queijo, enfim, molho de tomate. Olha quantas pessoas a gente pode falar numa simples data. Vamos lá, vamos trazer a indústria para isso. E agora vai acontecer uma ação lá de uma degustação comentada, enfim. Então, é sobre isso. Eu acho que o varejo, a partir do momento que ele é mais protagonista, chama a indústria para participar, a indústria também gosta disso, né? E isso, né, querendo ou não, é verba, é experiência para o cliente, é mais faturamento, né?
É bom para todos, né, É bom pra Fernanda? Eu acho todos. que todo mundo sai ganhando, né? Com certeza. O que você acha das collabs, hein? Estamos na era das collabs no varejo, aí nos supermercados. Como é que você vê essa estratégia? Vocês fazem também? Vocês fazem, né? Fazemos. O que a gente gosta bastante de fazer é collab com pessoas locais, ou empresas locais, artistas locais, ONGs. E a gente faz muitas, né? Agora, essa semana passada, a gente tá no mês de Outubro Rosa, né? Tem gente que vai assistir a gente um pouquinho depois. Mas nós fizemos uma parceria muito legal com uma ONG que se chama Rosa e Amor. Ela atende mulheres em tratamento do câncer de mama. E a gente fez uma parceria com a Vult, de maquiagem, né? E trouxemos essas mulheres para fazer um workshop de pintura no espelho, aí com uma outra empresa que é de Campinas, né? Que tem essas ativações artísticas. E a gente fez um workshop de elas pintando o próprio espelho, a gente chamou de reflexo florido, da autoestima, do auto-olhar. Então, é a indústria, é a comunidade, né? É uma empresa local ali participando também. E também já fizemos com marcas locais de moda, ecobags assinadas por uma artista local para campanha. Então a gente sempre tenta se movimentar, porque eu acho que o futuro é esse, né? É você se conectar ali com negócios ou com marcas que são complementares ao seu. Fernanda, a conversa está ótima. Agora vamos. Senão a gente vai. Ó, vamos ficar falando aqui. Já vamos gravar o próximo. Vamos. Ó, antes da gente acabar, dá umas dicas aí para quem não fez. Aliás, para aquela rede que está pensando em estratégias, né? Para fidelizar o cliente, aquele que não tem o CRM ainda. Ou sei lá, como é que ele pode. É fundamental, ele vai ter que investir em CRM, independente do tamanho dele. Como começar essa jornada da experiência, né? E pode ser devagar, pode ser só no físico. Como dar essa. Ainda mais para. Tô falando assim das supermercados pequenos, dos médios, né? Como participar, fazer isso dentro da loja, independente do tamanho, se ela for muito pequena, e já ter um resultado, né? Enfim. Dani, vou citar assim, o Dalben. O Dalben não é a maior rede, né? A gente tem 4 lojas, nós somos relevantes na nossa cidade, mas nós temos 4 lojas. São supermercados, né? todas? Isso, são supermercados. Então, nós não somos o maior, né? Mas aonde que está o primeiro ponto? A virada de chave, o mindset. Então, entender que não é só preço. A gente já passou disso. Porque preço por preço, o cliente... 10 centavos, será mesmo que o cliente vai... Por mais, dependente da classe social, será que é mesmo que ele vai deslocar todo esse caminho por causa de 10 centavos, 20 centavos? Se a experiência não for boa... Aí eu tô falando de experiência básica, né? Tô falando de novo, bom atendimento, uma disponibilidade de produto, uma loja limpa, organizada, bonita, enfim. E acho que esse é o primeiro ponto, mudar a chavinha. O segundo ponto, né, é uma jornada. Então, entender que o que mais eu posso fazer para encantar o meu cliente? Né? A indústria pode ser uma grande parceira, mas eu também posso ter ali algumas ações que eu mesma faça para encantar em datas sazonais, que são uma ótima oportunidade para encantar o cliente. Né? Então começa com essa viradinha de chave, começa com planejamento, você se planejar, você ter pelo menos um calendário ali para você seguir, começa conhecendo o cliente. Então, eu preciso ter um CRM super robusto? Talvez um robusto não, mas tenha minimamente, o dado já tem, porque um cupom fiscal ali você já tem, né? Talvez um sistema que vai te atender ali naquele momento, mas minimamente para conhecer o seu cliente, ou pelo menos para você conversar com o cliente, nem que seja pelo WhatsApp. Hoje, se você colocar um número de WhatsApp, o cliente quiser receber a desculpa lá, as ofertas, você já consegue uma fala ali com o cliente, né? Então, eu acho que é isso. Começa primeiro mudando a chavinha, entendendo que isso é importante, que não dá mais para sobreviver no mercado sem pensar na experiência, não é só mais o preço. E aí, depois, você vai evoluindo nessa jornada, né? Então, acho que se tem uma dica é tentar mudar a chavinha e fazendo as coisas graduais, fazendo as coisas com planejamento, conhecendo o cliente, pensando... E o resultado vem, né, Fernanda? Vem, né? É o que vai diferenciar, né? Porque aquilo que a gente fala, o produto é o mesmo, né? É o mesmo. Exceto coisas ali, às vezes, de marca própria ou produção própria. Mas todo mundo vai ter o mesmo. Todo mundo vai ter o mesmo, né? O pão francês, por mais, né, um A ou B, mas vai ser o pão francês. Então, o que mais eu vou ter de diferente de experiências na minha padaria, nos outros setores da minha empresa, né?
Fernanda, obrigada. Para quem quiser te encontrar, como é que faz, hein? Te procura no LinkedIn, como é que faz? Sei lá, no Instagram. LinkedIn, Instagram são as redes que eu mais publico. Eu brinco 7 da manhã, meu horário. Todo dia tem um post lá de segunda a sexta. Às vezes, no Instagram e no LinkedIn ou só no... É Dalben _ Fernanda no Instagram ou Fernanda Dalben no LinkedIn. E para quem quiser te acompanhar pelas palestras... Você também posta, né? Posto a grade de palestras, na APAS, né? Sempre que me convidam, eu também sou uma das palestrantes. Mas para quem tiver alguma dúvida, quiser uma dica, o nosso, né? Quem tá vendo a gente aí, sendo do setor ou não, pode chamar nas redes que você retorna? Claro, retorno. Você retorna mesmo? Sim, retorno. Ó, a Fernanda, tá dizendo que ela, se ela pode tá demorar um pouquinho, mas eu retorno. Tem muita coisa, Fernanda? Tem muita chamada lá? Tem, muita porque gente às vezes querendo... não é só, assim, uma dúvida. Às vezes é muita gente querendo vender coisas, então você tem que dedicar um tempo ali, né, pra, às vezes, direcionar, olha, fala com fulano. Às vezes não é só pra mim, né, o assunto. Então, por isso que às vezes demora um pouquinho. Foi ótimo, obrigada. Fernanda, voltará aqui, né? Com certeza. Essa aí não é a primeira vez que a gente conversa, né? Mas, enfim, falaremos, né, no SVT1, quem sabe aí pro ano que vem, porque, olha, estamos em outubro. Não sei quando você vai ver esse podcast. Daqui a pouco, 2025 já. Mas, Fernanda, 2026 tá aí. Teremos um grande ano. Aí voltando para a estratégia. O que você acha? Estou otimista. Eu acho que a gente tem grandes eventos, né? Tipo a Copa do Mundo. O varejo é bom, varejo né? é excelente, né? Então, eu acho que tem grandes oportunidades de venda, sim. E eu acho que a gente tem que olhar... Eu brinco que as oportunidades, elas estão muito mais dentro do nosso negócio mesmo. A gente melhorar o nosso negócio do que a gente ficar dependendo do externo. Da economia, do governo, da temperatura. Gente, cria as suas próprias oportunidades. Olha para o teu negócio. Tem muita oportunidade, né? Tá vendo? Ó, dica final. Essa foi para fechar. Obrigada, Fernanda. Espero te receber aqui o ano que vem. Para outras conversas, para a gente evoluir esse tema. E é isso, brigadão. E você que tá vendo a gente, ó, nos acompanha nas redes sociais, no Portal Super Varejo. E é isso, gente. Nos vemos. Até o próximo episódio.